capítulo de número 1. Se você achar o 2, me fale. Amém? Eu vou ler o verso de número 3. Obadias, capítulo de número 1, versículo de número 3. Quem topa ler esse livro todo, hein? Quantos capítulos tem aí? Então é fácil, né? Começa pelos menores, aí depois vai lá para as cartas de João, que diz assim: a arrogância do teu coração te enganou. Ó tu, que habita nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que dizes, no teu coração, quem poderá me derrubar na terra? Amém? E aí, o que acontece é que havia um povo que morava nessas regiões montanhosas, de pedras, e vivia entre esses penhascos, que era um povo muito orgulhoso, um povo que não era humilde, um povo que não conseguia reconhecer suas fraquezas, um povo que não conseguia reconhecer suas necessidades, um povo que não era dependente de Deus. E aí, nesse tempo, Deus levanta um homem chamado Obadias para profetizar contra esse povo, dizendo o seguinte: Deus conhece o que tem dentro do seu coração, e o que tem dentro do seu coração é que tem te enganado, não é o que está do lado de fora, porque muitas vezes a gente acha que a gente está sendo enganado por alguma informação exterior, mas a informação que mais nos engana é a informação que a gente carrega dentro de nós. Então, essa palavra que diz, a arrogância do teu coração te enganou. E por que a arrogância do coração? Porque você pode ser uma coisa por fora, mas por dentro, se não houver tratamento, você não tem mudança. Quem consegue entender isso? É fácil ser humilde por fora? Ser humilde não é viver uma vida como um coitado. Ser humilde é viver uma vida dependente de Deus todo momento. O que esse texto diz é o seguinte: dentro do seu coração existe algo que talvez no seu exterior algumas pessoas não percebam, mas Deus sabe exatamente o que tem dentro do coração de cada um de nós. Então eu queria que você falasse para essa pessoa que está do seu lado: Deus conhece o que tem aí dentro. Isso sempre foi muito discutido na Bíblia, por um motivo. Por um tempo, e até nos dias de hoje, você vê a falsa modéstia, a religiosidade ocupando o lugar da santidade. É possível você viver uma vida em santidade, vivendo a verdadeira religião, que é amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a verdadeira religião, essa é a nossa verdadeira fé, obedecer ao Senhor. Mas é possível viver como um sepulcro caiado. E o que significa isso? Nos cemitérios, se pega aquela base de cima e pinta com bastante cal, e por fora está tudo branquinho, bonitinho, mas por dentro o que tem? Nada. Alguém morto, osso, coisas que já não existem mais, por dentro é podre, mesmo que por fora seja bonito e bem cuidado. Então, a essência da palavra é tratar o nosso interior, porque se o meu interior é tratado, o meu exterior vai refletir a verdade que eu carrego dentro de mim. Pastor, por quanto tempo uma pessoa consegue enganar outra? Às vezes a vida toda. Às vezes a vida inteira ela consegue enganar. E nem é perceptível. Ela só não consegue enganar a Deus. E aí, Jesus, quando ele vem a este mundo, ele quebra algumas bases que o mundo tinha construído sobre a arrogância e começa a edificar novas construções sobre a base da humildade. Porque é fácil subir, o difícil é descer.
Todo mundo quer chegar num lugar alto. O difícil é alguém que está no lugar alto falar, eu quero ir lá naquele lugar baixo para resgatar algumas pessoas que estão lá. Porque quando a gente está em cima, a gente olha para baixo assim, um dia eu estive lá, mas eu não vou descer mais não. Mas o próprio Jesus, ele abriu mão de si, se humilhando, tomando a forma de homem, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas ele veio aqui e em forma de homem, entregou-se em sacrifício vicário para nos dar vida e vida eterna. E aí o que acontece? Esse profeta, ele libera essa palavra, a arrogância do teu coração te enganou. Hoje é uma noite de ceia. Se tem uma coisa que engana a gente, é coração. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas no final há caminhos de morte. Olha quantas vezes você já ouviu isso, vai continuar ouvindo isso. Quantas vezes você já entrou na igreja, já saiu da igreja. Quantas vezes você já ouviu o pastor Daniel repetir esse texto. Agora, de fato, será que a gente vive esse texto? Será que a gente olha para dentro e diz assim, rapaz, onde que eu estou dando mole dentro de mim, que eu estou caindo na minha própria arrogância? No meu próprio jeito de ser, que não é o jeito que Deus tem para a minha vida. Eu li um texto aqui no início do culto, que está no livro de Apocalipse. Esse texto no livro de Apocalipse, ele revela uma grandeza espiritual muito grande para as nossas vidas. Ele diz o seguinte, que lá no céu existe não apenas um rei com uma coroa, mas existe também seres que têm coroa sobre a sua cabeça. A questão é que quando esses seres se aproximam do trono, a coroa que está na cabeça vai para os pés daquele que é rei sobre todas as coisas. Eu queria compartilhar e ler com toda a igreja novamente esse texto que está em Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Aí é fácil de achar, porque está no finalzinho da sua Bíblia. Mesmo que demore um pouquinho para você achar, sempre se esforce para localizar um texto. Isso é muito importante, porque um dia você vai estar em casa e querer ler e vai saber onde está livro por livro. Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 10, que diz assim: os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e colocam as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eu quero falar hoje sobre o caminho da humildade. O caminho da humildade. Essa palavra, ela vem do latim, que significa homus, que é terra, e depois você tem iud, que é pé. Humildade nada mais é do que ter os pés no chão. Sabe aquela pessoa que não tem o pé no chão? Ela tem dificuldade de saber que ela não é a última, é o último biscoito do... Como é que tem isso, né? Quando está namorando e a pessoa fica fazendo muito doce, você fala assim, esse não é o último biscoito do pacote, não. Com quem que foi assim? Oh, glória a Deus, que igreja humilde, Senhor. Não sei, Senhor, acho que eu estou no céu. Então, e isso acaba acontecendo na nossa vida sem a gente perceber. Acha que é a cereja do bolo. Pega aquele texto que está na Bíblia, que Jesus disse, e repete como se fosse você. Sem mim, nada podeis fazer. Pode sim, diga para essa pessoa, posso sim? Que eu preciso é de Deus. Se você quiser ser a ferramenta dele, vamos embora. Mas se você achar que você é a última coisa que
Deus pode usar, que depois de você não vai vir outro, porque vem. E olha que vem. Então, a humildade, ela percorre um caminho. Você vai plantando princípios dentro de você e vai se tornando humilde. Existem algumas coroas que a gente vai receber, amém? Assim eu creio, porque assim está escrito na palavra de Deus. Algumas coroas que nós vamos receber. A questão é, uma coroa te faz alguém em destaque. A Bíblia diz em Provérbios que a mulher, ela é a coroa do homem. Então, todo homem é comum antes de ter uma mulher. Depois que ele tem uma mulher, ele se transforma no rei. Pegou essa? Sem uma mulher, todo homem é comum. Casou, arrumou uma esposa, esse homem já não é mais comum, porque a mulher é a coroa do homem. Ele já se transformou em um rei. Sem a mulher, ele volta a ser um homem comum. Só quem pegou essa, assim, levanta a mão, olha para sua esposa e diz, amém, obrigado, amor. Você é minha coroa. Não no sentido da idade, né? Mas dá um brilho, né, para o homem. Por isso é tão importante, por isso que Deus quer unir, né? Ele quer essa família. Agora, o que a gente aprende com isso, é que a gente vai receber a coroa da vida, aquele que perseverar até o fim, ele se vai receber o quê? A coroa da vida. A gente recebe a coroa daqueles que viveram uma vida sem a corrupção, a incorruptível coroa. Aqueles que presidem, pastores, presbíteros, que entraram em campos e começaram a edificar ali a igreja do Senhor, receberão a coroa de glória. Aqueles que vão receber a coroa de alegria. E a gente poderia ficar aqui falando de coroa por coroa. Quantas pedras tem na minha coroa? Talvez você já deve ter esbarrado com um crente e por ele ter feito uma boa ação, e aí você, ao agradecer, ele diz para você assim, é mais uma pedrinha na minha coroa. Quem já ouviu algo desse tipo? É isso. A questão é que para que hoje você vivesse essa promessa de receber uma coroa de glória, de receber a coroa de alegria, de receber uma coroa, né, de incorruptível, de receber a coroa da justiça, é porque um dia alguém, no meu e no seu lugar, recebeu uma outra coroa que ninguém gosta de receber, uma coroa de espinhos. E sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa de espinhos. E a Bíblia é clara em dizer que ainda pegaram um caniço e bateram naquela coroa que estava sobre a cabeça de Jesus. Porque, ao todo, o homem, ele tem dificuldade de se humilhar. Tem dificuldade de descer. Porque ele acha que fazendo isso, ele está fazendo alguma coisa errada. Porque carnalmente é necessário manter uma postura. Eu não posso descer. Eu não posso confessar. Eu não posso dizer que eu estou errado. Senão vão pisar em cima de mim. O mundo criou essa dogmática, criou esse edifício de que se você descer, você está errado. Que você tem que manter, né, a pose o tempo todo. Não, irmãos. Erramos e precisamos confessar os nossos erros uns para os outros, precisamos de ajuda constantemente, precisamos botar o nosso joelho no chão e dizer, Pai, eu preciso de Ti. E o ato do reconhecimento abre uma porta de acesso no céu, aonde só os humildes entram. Porque ele abate quem? Mas exalta os humildes. Os humilhados serão exaltados. E qual é o maior exemplo que a gente tem de humildade em toda a Bíblia? Jesus. Sabe? Eu gosto de falar sobre isso desse jeito,
Porque parece que a gente não tem noção do que é Jesus sair do seu trono de glória e vir à terra. Ele é rei, os anjos estão diante do trono dizendo: Santo, Santo, Santo é o teu nome. Ele não precisa dessa adoração terrena. O mundo está corrompido, cheio de pecado, fazendo cada um a sua própria vontade, se afastando do amor de Deus. Deus envia seu Filho amado. Jesus nasce, igual qualquer criança. Jesus faz xixi nas calças. Jesus precisa que alguém limpe ele. Jesus precisa que a mãe amamente ele. Jesus precisa que alguém pegue ele no colo para levar, sabe, o dono do universo, aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora precisa que uma mãe ou um pai pegue no colo para levar da sala para a cozinha. E ele começa a aprender a andar, porque eu não sei qual é a sua ideia de Jesus na terra, que ele já nasce andando, falando em vários idiomas. Não, ele vai crescendo. A Bíblia diz que ele cresce em estrutura, ele cresce em sabedoria, mas precisa que uma mãe pegue na mão e vai levando: vem meu filho, para você não cair. Sabe o que é isso? É um Deus vivendo isso. Um Deus poderoso, soberano, vivendo assim. Por isso que eu digo que o maior exemplo de humildade é Jesus. A gente tem dificuldade de reconhecer um erro. Ele veio para pagar um preço para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, sabe? Sem orgulho, porque o orgulho é a barreira que nós levantamos diante de Deus. Porque se o véu se rasgou, pare de costurar remendos de pecado para que você não consiga se encontrar com o seu Criador. O véu foi rasgado, então todo remendo que você carrega precisa ser deixado, porque de vez em quando o diabo vai te dar uma linha, uma agulha para você começar a costurar remendos. Diga para essa pessoa: vamos jogar remendo fora. É isso. Jogar fora, porque lá na frente o inimigo pode te dar uma oportunidade de usar os remendos. A humildade é um solo fértil. Quem planta humildade, colhe humildade. Quando eu digo que a humildade é um solo fértil, é porque Deus transborda onde há um coração humilde. Há um transbordar de Deus. A coisa mais bonita que tem é quando alguém reconhece, sabe, diz assim: eu preciso de Deus, eu não consigo, porque eu acredito nesse evangelho, que ninguém é melhor do que ninguém. A Bíblia diz que a gente deve olhar para outra pessoa como se ela fosse melhor do que a gente, e não pior. Que a gente deve olhar para o próximo e saber assim: eu preciso de você. No livro que nós estamos lendo, 40 dias de propósito, se eu não me engano, ontem, ou ontem de ontem, quando iniciou o norte de propósito, de serviço, o livro fala sobre o corpo e ele diz: já imaginou o estômago falar para o corpo: olha, eu não vou mais trabalhar. Conversa bota outra pessoa no meu lugar, bota o coração para fazer o papel do estômago ou do fígado. Não, cada um tem o seu lugar no corpo. A gente só tem que ser humilde e dizer o seguinte: eu respeito o meu lugar, quero trabalhar com honra naquilo que eu estou fazendo, porque estou fazendo para Deus. Estou fazendo para Deus. Jesus conta uma parábola que dá um problema, meu irmão. Ele diz o seguinte: eu chamei algumas pessoas para trabalhar. Um grande rei chamou algumas pessoas para trabalhar. Umas pessoas chegaram 6 horas da manhã, começaram a pegar firme no trabalho. 6, 7, 8, 9. Mas quando foi na hora do almoço,
Ele mandou chamar mais e chegou também um pessoal que chegou na hora do almoço e começou a trabalhar também. E depois chegou uma outra galera que chegou depois das 2 e começou a trabalhar. Mas quando foi 5 horas, fechou o trabalho. Ele começou a pagar e pagou todo mundo igual. Meu irmão, quem chegou às 6 horas, pirou. Mas que isso? Eu trabalhei mais, eu tenho que receber mais. Por que eu estou recebendo a mesma coisa que ele? Jesus estava dizendo ali, em poucas palavras, o seguinte: quem paga sou eu. Você tem que servir sem reclamar. Não é pelo salário, é por amor. Importa quem chegou depois. Porque talvez essa pessoa que está do seu lado chegou depois de você na igreja. E não é porque você tem mais tempo que você é melhor do que essa pessoa que chegou depois. E não é porque essa pessoa que chegou depois é melhor do que você que tem mais tempo. Nós fazemos parte de um corpo. Meu irmão, e um dedo mindinho faz uma diferença. Sem ele, a gente não consegue segurar muitas coisas. Então precise dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela: eu conto com você. Pedir ajuda é uma atitude de alguém que é humilde. Quem não é humilde pede ajuda a alguém? Não. De vez em quando você vê o cara se matando para fazer um monte de coisa sozinho, porque ele não é humilde para pedir ajuda. Então a humildade é um solo fértil. Quando Deus mandou separar um rei, Davi estava no campo, apacentando as ovelhas do pai dele. Tinha ninguém em casa, mas tinha gente grande. O profeta, quando viu entrar o primeiro filho, disse assim: rapaz, Deus sabe escolher mesmo. Certamente é esse. O cara grande, rapaz, forte, bonito. Já vai preparando o óleo, o chifre, né? Aí a voz do Espírito diz assim: ei, que isso? Para que esse óleo? É para ungir o filho de... Não, não é esse não. Não é esse? Não. Então manda vir um outro. E vem o outro. Então, se não é esse, certamente. E vai passando todos os filhos, até que o Espírito diz para o profeta o seguinte: filhão, eu não vejo do jeito que você vê, não. Eu vejo o que tem dentro, não o que tem do lado de fora. Porque o homem contempla aquilo que está do lado de fora, mas eu contemplo o coração de cada homem. Por isso ele diz no livro de Obadias: a arrogância do seu coração te enganou. E aí, quando a gente sabe, a humildade é um caminho que precisa ser percorrido, eu escrevi assim: o que você tem de orgulho dentro de você é o que tem de anjo caído ainda existindo na tua vida. E o que você tem de humildade é o que tem de Deus na tua vida. Então, porque a essência do orgulho está onde? Está em alguém que queria ser como Deus. E a humildade está em alguém que desceu a este mundo abrindo mão para ser como homem e livrar o homem da condenação eterna. Então, todo orgulho é uma semente diabólica. E toda humildade é uma semente do céu na vida de um homem. Pastor, eu sou meio orgulhoso. Cuidado. Pode existir alguns anjos voando aí, com as asas meia torrada. Entendeu? Faltando uma coisa ou outra, por causa do fogo que lambeu quando caiu uma turma. E pode ser que você esteja sendo guardado por esses anjos. Por causa do seu orgulho, esses anjos te guardam, porque um dia esses anjos vão precisar usar o orgulho que você tem dentro de você. Mas quando há um humilde, aí sim, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Significa, eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, porque até isso ele quer se parecer com o nosso Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Mas a Bíblia é clara em dizer que ele fica parecendo como se fosse, mas não é. Porque leão só tem um,
E quando ele ruge, meu irmão, estremece a terra, o céu e o que tem debaixo da terra. E o nome dele é Cristo. Quando eu percebo que a humildade é um caminho que eu preciso controlar e saber o seguinte: opa, aqui eu estou errando, aqui eu acertei aqui, mas eu preciso descer mais. Quanto mais você quiser descer e se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, mais você vai crescer espiritualmente. Sabe, existia uma guerrinha entre os apóstolos, que ainda não eram apóstolos, mas discípulos de Jesus, que Jesus estava andando lá na frente: vamos passar para outra margem, vamos subir aquele monte, vamos passar um tempo orando. E está a turminha lá atrás. Epa, quando vier o reino dele, eu vou ver onde eu vou sentar. Eu quero sentar do lado dele, da direita, o outro, eu vou sentar na esquerda. Daqui a pouco eu vou perguntar a ele onde a gente vai sentar, porque nesse reino eu não quero ficar lá atrás, não. Aí, Senhor, no teu reino, qual é o meu lugar? Jesus olha assim, meu Deus, estou falando grego, não sei, grego não, porque eles falavam em grego, eu estou falando em português com esse pessoal, nessa língua que ainda não é tão conhecida entre, porque não entenderam nada. Eu desci, estou aqui no meio de vocês, para ensinar humildade, não soberba, para ensinar que o melhor lugar é lá embaixo, aos meus pés, como escolheu aquela mulher que derramou óleo sobre os meus pés e enxugou com os seus cabelos, que o melhor lugar é debaixo das minhas mãos, e que o lugar mais alto que o homem pode chegar é debaixo dos pés do Todo-Poderoso, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu preciso de Ti. Não é onde eu vou sentar, não é o quão grande eu vou ser. É: Senhor, tem lugar para mais um pequenininho aí no teu reino? Tu vai achar graça diante de Deus, meu irmão. Pensa as pessoas que Deus usou na Bíblia, se elas eram grandes ou pequenas. Dá uma pincelada, história por história. Se eles eram homens grandes ou pequenos homens que serviam a um grande Deus Todo-Poderoso. Eram homens pequenos. Sabe essa ideia da gente viver uma vida que não tem nada a ver com a vida que Deus tem para a gente? A gente está se auto-enganando, é a autossabotagem, sabe? Como uma roda girando e nos levando para a própria morte. A autossabotagem não é algo que alguém faz, é algo que nós estamos fazendo. Eu me saboto todas as vezes que eu não consigo reconhecer o quanto eu preciso de Deus. A humildade é o segredo da redenção. Filipenses, capítulo de número 2. Coloca aqui para mim, Dani. Versículo de número 5, depois a gente pula para o 7 e lê até o 9. Filipenses, capítulo de número 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de... tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aonde? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. É Ele dizendo, é a palavra do Senhor, ministrada aos nossos corações. Ele se esvaziou de si, porque não dava para ser homem, ele precisou se esvaziar para caber nesse mundo. Se esvaziou de si, tomando a forma de homem, sabe, no mesmo livro de Apocalipse, nesse mesmo capítulo 4, fala sobre uma figura que talvez muito de nós não iríamos conseguir ficar de pé diante dela, iríamos correr bastante ao ver algo assim, sobre o ser vivente, que tem 4 faces, né?
a face como de um leão, a face como de um touro, a face como de um homem, a face como de uma águia, e que tem asas, e que tem olhos dentro dessas asas, por dentro e por fora. Então, Deus me dá um sinal, e meia-noite apareceu um ser como esse, diante de você e falando: eis aqui, meu filho, eu estou aqui, você, meu Senhor, eu quero um sinal para mim não morrer, para mim viver. Mas cada face dessa revela a face de Cristo em cada evangelho que foi escrito. Na verdade, no evangelho escrito por 4 pessoas, porque a face de um leão representa Jesus como rei, porque assim Mateus escreveu sobre Jesus, ele é rei, a linhagem é real. A face de um touro é como Marcos escreve Jesus, como um servo, aquele que faz força para servir. A face de um homem é como Lucas escreve sobre Jesus, porque veio o Filho do Homem não para ser servido, mas para servir. E João como uma águia, aquele que voa. Aí está, esse é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, é o Filho de Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente enxerga um Deus todo-poderoso, que é rei, mas que também é servo. E que, sendo servo, viveu como homem, mas que mesmo vivendo como homem, ele é filho de Deus. É o verbo encarnado, é a palavra de Deus, é o grande eu sou dizendo: estou no meio de vós. Só que Jesus, quando ele é assunto aos céus, ele disse: eu não deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai para que ele vos conceda o quê? O Espírito Santo, o Consolador, e esse Espírito vai guiar vocês por todo o caminho de verdade, por tudo que Jesus já ensinou a cada um de nós. Para viver uma vida de humildade, você precisa experimentar a morte do ego. Ninguém vai viver uma vida humilde enquanto o ego estiver sentado no trono. Sabe quando... Eu acredito nisso, que dentro do nosso coração existe um trono. Você precisa enxergar essa figura. Existe um trono dentro do seu coração. Ele nunca esteve vazio. Sempre esteve ocupado por algo. Às vezes pelo ego, às vezes pela soberba, às vezes por um demônio. Mas quando você levantou essa mão cansada, que você diz assim: minha vida é tua, o Todo-Poderoso vem e diz: dá licença, cambada, sai do trono que eu vou sentar nele agora, dentro desse coração. É onde nós cantamos aquela canção: tu tens lugar de honra, vem reinar, toma o teu lugar. Essa canção é baseada nisso. Ele tem lugar de honra dentro de nós. Então, quando você diz: Senhor, reina sobre mim, é que Ele tem que estar sentado nesse trono. Então, para viver uma vida de humildade, nós precisamos experimentar a morte do ego. E é difícil o ego morrer. Porque o ego, ele está onde? No nosso eu. Você sabe onde o eu fica bom? Vocês já sabem disso, né? Entre o D e o S. Fora daí não serve mais para nada. Porque entre o D e o S ele é Deus. É o nosso Deus. Agora só o eu, ele querendo, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém, eu sou eu mesmo, e se eu faço, e porque eu posso, porque eu tenho, abre mão disso. O Evangelho não é isso. O Evangelho é um precisando do outro, um dependendo do outro, um amando o outro. Então o eu, o ego, ele precisa morrer para que a gente viva uma vida de humildade. A renúncia do eu é o caminho para servir. Isso está na Bíblia. Porque se a gente não renunciar o nosso eu, não vamos conseguir servir a Jesus. E nós estamos no norte de serviço, e tem muita gente que serve carregando o eu.
Por isso que serve, mas vive como se não estivesse servindo. Porque serve carregando o seu próprio eu. Você já deve ter esbarrado com alguma pessoa que quando você vai conversar com ela, ela diz, eu já fiz, eu. Uma vez pregando, agora pode ser que depois o meu professor, grande Edmar, que ainda vivo, assista essa live. Eu ministrei uma palavra e depois que terminou, porque era assim, né? Todos os dias que eu pregava, existia uma lista me esperando embaixo, aonde eu errava, o que eu falei demais, o que eu falei de menos, erro de português, tudo que pudesse estava ali. E aí, eu lembro desse dia, eu falei, poxa, eu não devo ter errado nada, porque eu ficava preocupado, Senhor, não deixa eu ficar pregando heresia não, é melhor, me mata para não ficar aqui ministrando uma coisa que não é a tua palavra. E eu acabei de descer, eu vi ele anotando pouco, ele anotou muito pouco naquele dia, eu falei assim, quem conhece aqui o Edmar, teve aula também, tem uma turma que conhece aí, né, o Hélito também, então ele me deu aula durante muito tempo, então foi meu professor e depois foi minha ovelha. Ele me deu aula e depois ele foi ser minha ovelha. Eu falei, Senhor, que ovelha difícil. Porque como é que eu vou ser pastor desse homem? Ele dizia para mim, eu tenho prazer em ser a sua ovelha. Isso é ser humilde. Que ele sabia sim, e sabe muito mais do que eu. Mas ele sentava para me ouvir e assistia todas as mensagens. Quando eu desci, eu falei, ele escreveu pouco. Aí quando eu, pastor, não, já sei. Mas não, todo dia, aí ele, senta aqui, pastor. Pastor, onde está escrito isso? Eu falei, isso está escrito no texto de São Daniel, capítulo. Ele dizia, não, força de expressão. Não, pastor, a igreja não precisa de força de expressão, não. A igreja precisa de Bíblia. A igreja precisa de Bíblia. Se não está escrito, se não tem base bíblica, não vai ajudar ninguém. Não, desculpa. Não, tudo bem. Agora, aqui, eu anotei quantas vezes você falou eu nessa pregação. E estava lá anotado quantas vezes eu tinha falado eu. Eu falei, isso tudo? Ele falou, aham. Aí, pastor, me pergunta, onde está Deus? Porque só tem você. Eu cresci assim, fui ensinado assim, nunca tive problema com isso. Eu pregava, aquele culto, né? Deus derramava a sua glória, que mover fantástico, aleluia, povo dando glória a Deus, almas se rendendo, mas eu descia do altar falando, bate. E eu apanhava, mas eu sabia que eu estava crescendo. Aí ele disse para mim, o único lugar que o eu fica bom é entre o D e o S. Tudo que você faz porque Deus está permitindo você fazer. Se ele fizer isso aqui no seu nariz, 3 minutos, você fica caído no chão, se batendo todo igual um bobo, pedindo a Deus, eu só queria só um pouquinho de ar. É aquilo que você nem vê, mas precisa todos os dias. E até por esse ar que você respira, você tem que dizer, obrigado Deus, porque eu ainda estou respirando. Até para você chegar até aqui, essa perna que você consegue movimentar, você precisa agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque os meus joelhos ainda funcionam. Porque não tem lugar para eu, aonde existe Deus. Não tem lugar para o homem crescer, aonde Deus é grande, aonde Ele é glorificado, aonde Ele é exaltado. Então catuca essa pessoa que está do seu lado e diz o seguinte, mata o eu. Mata o eu. Deixa Deus reinar dentro de você. Dói ouvir uma mensagem dessa? Dói. Porque nós somos assim, nós erramos dessa forma. Mas quando o eu vai começando a sair, o Deus vai começando a chegar.
Enquanto o homem sai, o eu sai, um Deus chega todo poderoso, vem com o Espírito Santo, vem com fogo, vem com unção e vem com um cajado novo para colocar na sua mão, e ele vem e ele diz: agora eu posso trabalhar, porque tem lugar para mim aí. O que diz a palavra do Senhor? Lucas capítulo 9, versículo 23, que existe um chamado, mas existe também uma condição, que aquele que quiser, capítulo 9, versículo 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir, eu não estou obrigando ninguém, mas se você sentir no seu coração, quiser ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, de dia e de noite, tome a sua cruz e siga-me. Existe um chamado, e esse chamado ele está dentro de um campo, onde você, eu quero ou eu não quero, mas do momento que você diz, eu quero, existe agora uma condição: negue-se a si mesmo. Não, eu só quero, você disse, se alguém quiser vir, eu disse, eu quero. Então, até aquele momento você podia também não querer, mas do momento que você diz, eu quero, existe uma condição: abre mão de quem você é, para ser quem eu quero que você seja. Negue-se a si mesmo. Pensa numa coisa difícil, negar quem a gente é. Se olhar no espelho, porque todo mundo se acha bonito. Um pouquinho, mas se acha. Fica no espelho. Aí o pessoal começa a fazer uma academia. Não sobre isso, academia é bom para a saúde. Eu digo nesse sentido de, poxa, pai, se caprichou, hein, Deus? Aonde? Aonde você está vendo que Deus caprichou? Você olha, você diz assim, a gente não é nada, a gente é muito estranho, né? A gente é estranho. O que é um homem perfeito? É o que ele é por fora ou o que ele é por dentro? É o que ele é por dentro. Perfeito em Cristo Jesus. Aí Deus une a gente com outra pessoa, porque para todo sapato velho tem um pé que cabe. E a gente começa a se sentir completo. E o tempo vai passando, a gente diz, com as nossas brigas, com as nossas manias, posso dizer uma coisa para você? Te amo, tá? E aí começa, e Deus reina nisso. Não é porque nós somos, é porque Ele é em nós. Ele é Deus em nossas vidas. E o que aprendemos com isso? A humildade na vida de Jesus. Lucas 22, 7. Lucas capítulo 22, versículo de número 7. 22, 27, desculpa. Eu que errei aqui. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como aquele que serve. Jesus, ele está ensinando aos discípulos sobre essa questão de quem vai ser maior, de quem vai ser menor. Ele diz, quem é maior? Quem está na mesa para ser servido ou quem está servindo aquele que está na mesa? Lógico, é quem está na mesa. Quem que já foi num restaurante e apareceu lá um garçom? A gente se sente até importante. Sentou ali, está na mesa, o garçom vem. Boa tarde, senhor. Chamou de senhor, o cara já cresce. Aí tem uns garçons que já tem uma tática para ganhar uma gorjeta. Porque eu estou falando que eu já fui garçom. O garçom já chega e já diz assim, chefe. Chamou o homem de chefe. E ele fica assim, chefe? Patrão. Hã? Quem aqui já foi chamado de patrão? Levanta a mão aí. Fala, meu patrão, minha patroa. Aí, pronto. O cara fica grandão, aí o garçom fica assim, ó, já vai entrar alguma coisa. Aquele ali está achando que é chefe.
Aí você quer um refri, um suco? Deixa eu dar uma olhada no cardápio. Não entende nada. Pá. Aí um monte de comida que ele nunca viu na vida. Aí porque é bobo, diz... Belle Munieri. Isso é filé de linguado ao molho de Belle Munieri. Olha, eu quero esse aqui, ó. Qual? Esse aqui? Qual? É o número 146. Qual, Senhor? 146, irmão. Tá vendo que eu não vou ficar... Vou me queimar se eu falar isso aqui. Aí vem um filezinho de linguado, pastor, com cogumelo e um camarão sem tempero nenhum em cima, com arroz seco e um pouquinho de batata sauté. Boa comida, né? Tá ficando boa já até hoje, hein? E aí ele está comendo aquilo. Aí o humilde chama o garçom do lado e diz: irmão, o que você tem aí assim para... Eu sou pobre, irmão, para forrar mesmo, um arrozinho, feijão. Pro senhor eu tenho um negócio legal. Aí chega o filezinho de peixe, Belle Munieri, com batata sauté, o cara cheio de dedo para pegar a garfo, a faca. Aí daqui a pouco vem um garçom com uma chapa e um negócio em cima assim, ó. 2 pedaços com a capinha de gordura em cima, um arroz à grega para quem gosta, um feijãozinho, uma farofa, um molho vinagrete, fica assim, ó. Puxa! E quanto é que foi o seu? A metade do seu. Cara, quando a gente não é humilde, a gente se arrebenta em tudo que a gente faz. Não tem um lugar que alguém que não é humilde chega que não se arrebenta naquilo que está fazendo. Porque não abre mão do seu eu. No chamado para servir, não é diferente. Deus nos chamou para servir, não para ser servido. Quando ele diz: se você quiser ser meu discípulo, e ele ministrava isso na época que existia 2 grandes mestres, Hilel e Shammai, que tinham vários discípulos, só que era pela força, e o mestre, ele fazia o quê? Ele interpretava a lei, por isso era chamado de jugo. O jugo é a interpretação da lei, por isso ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não é jugo porque vou colocar um jugo em você, não, porque jugo nada mais é do que a interpretação da lei. Então ele falava para os discípulos: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele está dizendo: o meu jugo, a minha interpretação da lei é suave. É suave como? Vamos para ali que é suave, vamos para aquela igreja que ali tudo pode, vamos para lá porque lá é suave. Porque se na lei está escrito que o adultério você tinha que ficar com a outra mulher, o meu jugo é suave. Só de pensar já pecou. Poxa, o senhor falou que era suave. O meu suave é assim. É trabalhar por dentro de você para mostrar que não adianta você se vestir de um grande homem, de uma grande mulher, se o seu interior não é tratado com o amor que vem de Deus através da vida de Jesus para mim e para a sua vida. Esse é o suave. E aí a gente começa a abrir mão do nosso eu, e abrir mão do eu dói, porque isso a gente tem que fazer todos os nossos dias. Quantas vezes você já errou e não reconheceu? Mas depois lá na frente você diz: poxa, mas também se eu reconhecesse eles iam pisar em mim. Era melhor eu ter ficado quieto naquela época. Mas não é sobre quem vai pisar em você, é sobre quem está sendo glorificado quando você reconhece que erra. Quando você diz: não, desculpa. Um pedido de desculpa hoje parece que é algo que... É a máxima do homem hoje, é poder falar assim: desculpa, eu errei contigo. Por isso que não pode. É como se falar isso fosse algo tão, assim, sobrenatural, pedir desculpa para alguém. Hoje não, hoje é um passando por cima do outro. Ninguém precisa pedir desculpa, não. Fez comigo, eu vou fazer igual. Se eu der mole para ele, ele pisa em mim. Não.
Na vida sou eu e depois de mim eu estou lá também. Não, meu irmão. A vida no Evangelho é diferente. Não tem lugar para o nosso eu, porque já reina o grande eu sou. E onde ele reina, ele não divide sua glória com ninguém. Segunda coisa, humildade na vida dos discípulos. Mateus 23, 11 e 12. Abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 23, versículo 11, versículo 12. Humildade para abrir a Bíblia. Sabe o que é isso? Às vezes, a gente não sabe onde está um livro. Isso aqui Deus me deu agora, tá? Eu não vou deixar nada. Na verdade, eu não vou levar nada, eu vou deixar tudo. Aí, não acha o texto? Aí abre em qualquer lugar? E tá aqui, ó. Forte, hein? Fortíssimo. Aqui no início da sua Bíblia tem um negócio. Isso ajuda. Me ajuda até hoje. Fala até o número da página que está o livro. Ué, na minha não tem mais? Tem aqui, ó. Chama Índice Geral. Diga, glória a Deus, Senhor, que Deus usou um homem para colocar isso aqui, hein? Mas o nosso orgulho deixa. Prefiro abrir um texto que não tem nada a ver, só para dizer que eu abri a Bíblia para o pastor, para mostrar para o irmão do lado que eu acho. Qual a Bíblia? Pá, achou o texto. Irmão, uma sujeira danada, ele abriu, o texto estava ali. Como se ele dominasse a palavra assim, a um nível que... Aí, quer ajuda? Não, estou achando aqui, irmão. Aí o cara está lá, abre. Rapaz, eu sou muito bom. Olha, eu achei na hora. Aí leu o texto, entendeu nada que está escrito ali. É bom só em achar o texto, mas não é bom em gravar o que nele está escrito. Melhor você demorar 5 minutos para achar o texto, mas depois que achar, comer ele, meu irmão, de um jeito que o fogo começa a brotar dentro de você. Você, uau, que isso? Não termina de ler não, pastor, porque depois do 11 tem o 12. Vamos continuar, vamos no 13, vamos no 14, e vai embora. Porque aí tem humildade, não é sobre quem vai ser grande aqui, quem acha primeiro, quem acha depois. É sobre você ser humilde. Porque tem alguns textos na Bíblia, meu irmão, que até o apóstolo diz, isso é de difícil entendimento. Não tem ninguém que sabe tudo. Posso dizer que tudo já foi estudado, mas que até hoje há pessoas que têm divergência entre um assunto e outro. Mas se não fere o cristianismo na sua essência, segue-se a vida e a gente sabe que existem coisas que só vão ser esclarecidas naquele grande dia. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso quem diz é o próprio Senhor. Ele ensina isso, a humildade na vida dos discípulos. Agora, humildade é uma coisa que se nasce com ela, ou é possível aprender a ser uma pessoa humilde? Você conhece alguém que não é humilde? Será que humildade se aprende? Sim, humildade se aprende. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo de número 29. Humildade se aprende. E diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Ele diz, aprendei de mim. Se humildade se aprende, e existe um lugar que eu posso aprender, que existe uma pessoa que eu posso aprender a ser humilde, e essa é a pessoa de Jesus Cristo que diz, aprendei de mim. E ele agora dá um banho
de humildade, em João capítulo de número 13, quando está chegando a hora de Jesus, e ele pede para os discípulos prepararem uma ceia. Enquanto você abre, eu quero contar uma breve ilustração sobre a soberba e a humildade. Uma rã conversou com 2 gansos que estavam indo para outro lugar. E sempre, todo ano, os gansos faziam os seus voos e chegavam em outros lugares. E aquela rã ficava ali, mas fez amizade com os gansos. E aí aquela rã era muito inteligente. A diferença da rã para os gansos é, os gansos voavam, mas a rã era criativa demais, ela era muito inteligente. E nessa conversa ela disse assim para os gansos: poxa, um dia eu queria voar. E os gansos falaram para ela: mas você não tem asa. Ela disse: mas vocês têm. Vocês poderiam me ajudar. Mas como? Eu tive uma ideia. Pega aquele graveto que está ali, você vai voar segurando com as suas garras e você também com as suas, né? E eu vou me segurar nesse graveto com toda a minha força e a gente vai traçar esse voo junto. Eles falaram: fechou, combinado. Eles seguraram e ela foi segurando pela boca aquele graveto. Foi segurando pela boca. Quando eles passaram em cima de uma aldeia, o pessoal lá de baixo olhou para aquela rã, né, e aquele espaço, falaram assim: cara, olha que ideia geniosa, que coisa fantástica. Quem fez isso? Ela: eu. Bust, morreu. Porque ela estava segurando o galho como? Pela boca. O fato dela querer tomar para si toda aquela estratégia, dizendo: fui eu que fiz isso, eu tive essa ideia, eu que organizei essas coisas, eu sou o líder dessa igreja, por isso que dá certo. Morreu, o ministério já não existe mais, só existe 4 paredes, meu irmão, e um monte de cadeira para pessoas se sentarem, porque aonde mora o eu, não tem lugar para Deus. Eu fiz isso. Está dando certo porque eu tô lá. Eu não estou dizendo que você não deva acreditar na sua capacidade de fazer as coisas, e que você seja bom em tudo que você está fazendo, mas que não dê lugar para o eu. Seja humilde e reconheça: eu, com pessoas que entenderam o propósito de Deus na minha vida, mas juntos dependemos dele para tudo, porque sem ele a gente não consegue fazer nada. Não seja como essa rã, queira tomar para si as coisas que estão acontecendo. Agora, uma pessoa humilde, quando dá certo, ela diz assim: foi todo mundo, está desse jeito porque todo mundo abraçou. Mas quando dá ruim, ela diz: opa, pastor, foi eu que errei. Essa é a diferença. Quando dá certo é todo mundo, quando dá errado, ela é a primeira a levantar a mão e falar: eu que dei o mole. Ela não transfere culpa, sabe? Ela não terceiriza, e não diz assim: não, eu terceirizei, não, foi eu errei aqui, eu preciso consertar. Nessa ceia, e a gente caminha agora para o fim dessa mensagem, vocês sabem que nessa ceia os discípulos tomaram a ceia de pé sujo. Eles estavam todos de pé sujo. Foi quando Jesus falou: olha, vocês vão achar um homem carregando um cântaro de água, e quando vocês encontrarem esse homem, vocês vão dizer a esse homem: olha, o nosso mestre mandou você levar até o lugar da ceia. Eles acham esse homem, e quando acham o homem, vai até o lugar, o homem apresenta o lugar, e o cântaro de água está lá. Os discípulos vão entrando um por um, naquele lugar, e fica todo mundo bonito do lado de dentro. Jesus vem depois, e o cântaro de água está lá. E os discípulos já tinham andado muito tempo, e o pé estava todo sujo, pretinho embaixo.
pé sujo mesmo, andava na poeira, e Jesus está olhando o pé dos discípulos. Jesus também entra, olha aquele cântaro. Ele poderia fazer o seguinte, lavar os pés e depois tomar a ceia. Não, ele toma a ceia e depois lava os pés. Parte o pão, divide o cálice, anuncia que está chegando o grande dia, o dia da sua morte. Depois do nada ele começa a se despir, pega uma toalha e diz o seguinte: eu vou lavar o pé de vocês. Aí, meu irmão, um camarada chamado Pedro diz: o quê? Não, o senhor não vai lavar meu pé. Ele disse: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ele disse: então não lava só meu pé não, senhor, me dá um banho. Ele disse: você não precisa de um banho, porque você já está limpo pela palavra. Sabe por que Jesus está fazendo isso? Só tinha gente grande ali dentro. Porque o que acontece é que quando você entra num lugar, o menor tem que lavar o pé do maior. Aí só que está entrando um discípulo de cada vez. Aí entra Pedro. Poxa, quem chegou primeiro agora tem que fazer o quê? Aí depois de Pedro, imagina que entra João. Aí está João e Pedro. Aí, cara, eu não vou lavar seu pé não. Eu também não, a gente é igual, Deus chamou a gente igual, eu vou ficar lavando o teu pé? Ah, quando Mateus chegar, ele que lave os nossos pés. Ele é menor do que a gente, Jesus chamou a gente primeiro, eu acho que foi primeiro. Ainda tem aquela galerinha que falou também, Tiago, pá. Não vou não. Aí foi chegando um por um, e um esperando quem seria o menor. O servo quer dizer: ô gente, desculpa aí, cheguei agora, mas tem um cântaro d'água aqui, poxa, a gente não vai ficar numa casa de pé sujo, né? Vem cá que eu vou lavar os pés de vocês. Chegou todo mundo, só tinha grande, ninguém lavou o pé de ninguém. O maior de todos chegou, se despiu e começou a lavar o pé, discípulo por discípulo, e Judas estava lá, e lavou o pé de um por um, e disse: no meu reino é assim, o maior deve ser o menor. Eu fiz isso com vocês, e eu quero que vocês façam isso com as outras pessoas também, servindo um ao outro. Quando participamos da ceia, precisamos ter entendimento do que nós estamos vivendo. Que o pão, ele é símbolo do corpo de Cristo, o sacrifício, e que o vinho é símbolo da nova aliança no sangue de Jesus Cristo pela remissão dos nossos pecados. Quando eu faço isso sem entendimento, sem discernir o que é o corpo e o que é o sangue de Cristo, eu faço isso indignamente. A Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo então o corpo de Cristo. O que é discernir o corpo de Cristo? Primeiro, o que é comer e beber dignamente? Porque aqui entre nós não há ninguém digno. Então, essa dignidade não está falando sobre a nossa moral, mas sobre o nosso discernimento do que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Se eu tenho discernimento que o corpo e o sangue de Jesus Cristo não é uma brincadeira, não é um ritual, mas é símbolo de uma aliança, por meio do seu sacrifício, eu tenho esse discernimento, que eu sei que eu não sou digno, Senhor, mas eu tenho discernimento que naquela cruz o Senhor morreu para me livrar dos pecados e me levar para perto de Ti, que o véu do templo se rasgou. E quando eu participo do corpo, porque tomar a ceia é fazer o quê? Parte do corpo. Então eu participo da ceia porque eu pertenço ao corpo de Cristo. E se eu estou no corpo, eu estou subjugado a quem é a cabeça do corpo, que é Jesus. Então não importa se eu sou braço, se eu sou calcanhar, se eu sou joelho, se eu sou o menor dedo, se eu sou polegar, se eu sou olhos, se eu sou ouvido, se eu sou boca, se eu sou nariz, eu estou no corpo. E quando eu estou no corpo, eu preciso confessar que estou no corpo. E a maneira que tem de ingressar a vida no corpo de Cristo é
confessar o nome dele como o único e salvador da sua vida, descer às águas, que é a confissão pública, e é a nova vida em Cristo Jesus, porque o velho homem morre e ali nasce uma nova pessoa em Cristo Jesus, para o arrependimento. Esse é o batismo, para o arrependimento dos pecados, onde a gente morre para o mundo e vive para Deus. Porque cada elemento que compõe a ceia, e hoje a gente fala de uma ceia moderna, podemos dizer assim, uma ceia moderna, e a gente tem azeite, mas para ter azeite, é porque um dia teve uma azeitona que foi moída, prensada e esmagada, assim como ele foi moído, prensado e esmagado. E tem suco de uva, porque para ter suco de uva é porque um dia teve uma uva que foi moída, prensada, pisada e esmagada, é porque ele também, no Getsêmani, ele foi moído, prensado e esmagado. E se tem pão, é porque um dia o trigo precisou passar pelo processo de trituração e foi moído, foi esmagado, foi prensado, e hoje existe o pão. Mas quando a gente olha para a tâmara, que simboliza a terra da promessa, né? Uma terra que emana leite e mel, e não é o mel da abelha, mas a tâmara, que tem esse sabor do mel, até que tem mel de tâmara, eu inclusive tenho lá em casa, e quando vocês forem me visitar, eu vou dar uma colher desse mel para cada um de vocês. Então vá rápido, porque pode acabar. Eu trouxe lá de Israel, e é delicioso e faz muito bem para a saúde. Eu fiquei maravilhado quando eu vi assim, mel de tâmara. Eu falei, é isso. Eu quero levar isso. Quanto é? Não sei o que lá, shekel. É shekel. Eu falei, tá bom, pode ser. Aí você compra por um preço, passa na outra banca, e está mais barato, você diz assim, tá bom. Não enganou-me não, eu vou levar e pronto, acabou. E aí quando você olha, vê isso tudo, e se você pensar que a luz que nós usamos hoje, ela nada mais é do que uma luz que vem pela eletricidade, mas antigamente não tinha isso. Então o que tinha dentro da casa era lamparinas, muitas lamparinas. E essas lamparinas, para deixar a sua luz acesa, elas tinham que ter o quê? Um pavio. A lâmpada era de barro, que mostra a humanidade. O pavio era de linho, que mostra a santidade. E para se acender tinha que ter azeite, que mostra processo, que mostra alguém que passou pelo processo. E aí tacava-se fogo, mas o pavio que fumega não se apagará, e a cana que está trilhada não será quebrada, porque ele vai vir e vai restaurar esse fogo que queima dentro de cada um que ama viver para Cristo Jesus. Então, quando eu participo da ceia, eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu preciso ser humilde para poder participar da ceia. Ao pegar o pão, eu preciso ter humildade de reconhecer quem sou eu, se o Senhor não tivesse morrido no meu lugar. Porque no lugar da coroa que nós vamos receber de alegria, no lugar da coroa de glória que nós vamos receber, no lugar da coroa de justiça, no lugar da coroa incorruptível, o Senhor recebeu uma coroa de espinho que era para mim ter recebido. E quando você participa e toma o cálice, e parece que é um refrigério, é tão pouquinho, a gente bebe aquele cálice. Parece que um silêncio entra dentro da nossa mente. E a gente fica ali pensando, o que é a ceia? Porque alguns vão falar em línguas, outros vão se ajoelhar, outros vão chorar, outros vão apenas agradecer. Há outros que vão dizer, Pai, não faço nada para Ti, ainda participo do Teu corpo. A ceia não é algo sobrenatural para quem não acredita no sobrenatural, é algo comum porque você participa de maneira comum. A ceia, ela é espiritual para quem é espiritual. Posso ouvir o amém por isso? Ela é espiritual para quem é espiritual. A gente poderia ministrar sobre tudo que tem nessa mesa. Sabe,
de uma taça de vidro, que é como a confiança, que depois que quebra, por mais que você colhe, nunca mais será a mesma, não será igual. Como a madeira que está aqui, que um dia foi uma árvore plantada, porque se hoje é uma mesa, um dia foi semente na mão de alguém, porque uma semente na mão de uma pessoa pode ser uma árvore, na mão de outra pode ser uma floresta, mas na mão de alguém que tem entendimento, pode ser uma fábrica de móveis. Depende da mão que segura a semente, irmão. Sabe, cada coisa cumpre o seu propósito. Eu queria convidar